Bom, olá pessoal, espero que vocês estejam todos bem, tá? Resolvi gravar esse vídeo porque muitas pessoas estão pedindo ajuda em relação ao criador de componentes do DWSim. Então, como ainda tem muita dúvida e não existe ainda uma documentação escrita explicando direitinho como funciona, eu resolvi gravar esse vídeo. Vou tentar abordar aqui os principais pontos de cada ferramenta, né? Que nós temos duas ferramentas para criar componentes. E aí, depois que esse vídeo for pro YouTube, vocês podem acrescentar suas dúvidas nos comentários, que aí eu respondo assim que for possível, tá? Então, na próxima versão, que deve sair essa semana, a gente vai ter aqui na tela inicial esse novo atalho, que vai abrir o criador de componentes no modo de assistente. Aí aqui nessa ferramenta que vocês vão poder criar um componente eletrólito ou black oil, tá? Mas por enquanto a gente vai usar a ferramenta que já existe, que é acessível através desse link aqui, ou então por aqui. Você pode criar um novo componente aqui também, tá? Vamos lá. Pronto, então essa é a tela inicial aqui do criador de componentes. O que é que você pode fazer? Você pode inserir todas as informações manualmente, tá? Nós temos aqui várias caixinhas de texto, várias maneiras de você inserir o que é necessário. Só que você não precisa colocar tudo, tá? Nem sempre você vai encontrar todos os dados, ou sua substância é algum sólido ou algum resíduo de processo que não é uma substância pura comum. Então, você não precisa colocar tudo, tá? Mas vamos dizer que você queira colocar uma substância que não esteja no banco de dados do DWSim. Eu vou chamar aqui de substância aleatória, vou colocar qualquer nome aqui. Substância. Isso aqui, se eu quiser colocar um número caso, eu coloco. Se não, não tem problema. Posso colocar qualquer coisa aqui, tá? Mas não é necessário. A massa molar eu preciso, porque como o DWSim é composicional, eu tenho que converter massa molar em fração mássica, ou vice-versa, calcular vazões molares. Então, essa informação é imprescindível. Mesmo que sua substância não tenha nenhuma, você não tem essa informação, coloque qualquer coisa aqui, tá? Então vamos fazer de conta que a massa molar dessa substância é 100, tá? A fórmula eu não preciso colocar nada, mas caso eu queira fazer alguma reação, trabalhar com reação química ou com reator de Gibbs, é bom eu colocar a fórmula, porque já ajuda na hora de calcular a estequiometria, ou lá no reator de Gibbs calcular a matriz de elementos, tá? Então eu vou colocar aqui C2H5O3, que não tem nada a ver, mas eu vou colocar só para deixar mesmo, não é necessário, tá? Aí aqui, estrutura molecular. Se eu tiver informação da estrutura Unifac, eu posso colocar aqui a quantidade de cada subgrupo, e aí o DWSim vai calcular um monte de propriedades automaticamente. Então facilita bastante, tá? Ele calcula através do método de Jobach, que ele pega a quantidade de elementos de determinados grupinhos que tem na sua molécula e vai fazendo um somatório de cada propriedade e calcula um monte de coisa que o DWSim usa automaticamente. Se você tiver informação da estrutura Unifac, por exemplo, eu colocar aqui 3 grupos CH3, 2 grupos CH2. Aí você vai ver aqui que ele já faz um mapeamento aqui para o grupo de Jobach, tá? Que você não precisa mexer em nada aqui, ele já conta quantos átomos tem de cada elemento, tá? Quantos elementos tem, quantos átomos. Então você não precisa mexer em nada. Caso tenha algum grupo, algum elemento aqui que não esteja no grupo Unifac, porque também o Unifac não tem todos,
Aí você pode vir aqui e colocar manualmente. Só que aí o componente não vai mais funcionar com o método Unifac e os derivados, porque você acrescentou um elemento que não é suportado pelo modelo Unifac. Então você não vai poder usar o Unifac, nem o Unifac modificado Dortmund, nem o NIST, tá? E normalmente aqui, para você usar esses outros dois modelos, você vem aqui também e coloca. A maioria dos grupos são iguais, são idênticos, mas lá no final tem alguns grupos especiais que são exclusivos desses dois métodos aqui. E aí, se você tiver essa informação, por exemplo, esses grupos extras aqui, você coloca, tá? Colocando os números, sua substância vai funcionar tranquilamente com esses três modelos lá, os pacotes de propriedades. Mas, novamente, não é necessário, mas ajuda bastante. Tanto é que quando você vier para cá, para a tabela de propriedades constantes, você vai ver que várias propriedades foram calculadas automaticamente, porque eu inseri lá a quantidade de grupos Unifac. Então aqui praticamente já está tudo calculado, aqui nas propriedades constantes, e aqui também na tela de propriedades dependentes da temperatura. O DWSim, ele precisa no mínimo de a capacidade calorífica no estado do gás ideal e de pressão de vapor. São as duas propriedades dependentes de temperatura que ele precisa realmente, porque todos os cálculos de entalpia utilizam alguma forma de essa equação aqui da capacidade calorífica do gás ideal para calcular a entalpia do fluido da substância em qualquer estado, tá? Na fase líquido, vapor, sólido, ele precisa calcular a integral desse CP em relação à temperatura, tá? Então você tem que colocar aqui, se você inseriu as informações de estrutura Unifac, então eu vou poder utilizar essas informações e calcular essas constantes aqui automaticamente. Se eu vier aqui, eu não preciso fazer nada, né? Eu vou pedir para o DWSim estimar, que ele já estimou. Na verdade, o que vai ser guardado no arquivo do componente vão ser esses parâmetros aqui, que aí eu vou poder calcular aqui a capacidade calorífica do gás ideal em função da temperatura. A mesma coisa aqui para pressão de vapor, que eu vou estimar utilizando o método de Lee-Kessler. E o método de Lee-Kessler, ele requer no mínimo temperatura crítica, pressão crítica e fator acêntrico, que já foram calculados, tá? Então depende muito do modelo que você vai utilizar, as propriedades que você tem que inserir, mas no mínimo é bom colocar a entalpia de formação, a energia de equilíbrio de formação, porque isso aqui é essencial para fazer cálculos de reações químicas, tá? O ponto normal de ebulição também é imprescindível, porque é com ele que a gente calcula algumas outras propriedades. Esses aqui, parâmetros são específicos de alguns modelos, não são requeridos, mas é interessante ter, caso vocês tenham. E se vocês precisarem calcular propriedades na fase sólida, é bom colocar a temperatura de fusão e também a entalpia de fusão, que aí o DWSim consegue calcular o equilíbrio líquido-sólido, inclusive com a solubilidade desse componente na fase líquida. Se vocês não tiverem essas informações, vocês vão ter que, durante a simulação, forçar esse componente na fase sólida, que aí o DWSim vai sempre colocar esse componente na fase sólida, sem calcular a quantidade que fica dissolvida no líquido. Ele vai totalmente para a fase sólida sempre, tá? Esses parâmetros aqui também são necessários caso você queira utilizar o método Uniquac. Se você não tiver, não tem problema, só não vai poder usar o método Uniquac, com o pacote de propriedades do Uniquac, tá? Mas então, no mínimo, você tem que ter uma temperatura crítica, pressão crítica e fator acêntrico. No mínimo, porque muitas propriedades, condutividade térmica, densidade da fase de vapor, viscosidade, quando você não tem dado experimental, o DWSim utiliza muito essas propriedades aqui para fazer esses cálculos, tá? Então, tudo bem, você pode não ter a pressão de vapor, o DWSim vai usar um método de Lee-Kessler para estimar. Beleza, tem uma curva aqui e
O DWSim precisa da pressão do vapor para estimar a fração de vapor inicial no cálculo de equilíbrio líquido do vapor. Então a primeira coisa que ele faz é verificar a distribuição do seu componente entre a fase líquida e vapor, e para isso ele utiliza essa correlaçãozinha aqui da pressão de vapor. Quando eu coloco aqui estimar por Lee-Kessler, o DWSim não calcula esses coeficientes. Aí caso eu queira fazer regressão de dados experimentais, eu venho aqui, marco aqui, colo os dados que eu tenho nessa tabela e venho aqui fazer regressão. Depois de fazer a regressão, eu venho aqui e atualizo o gráfico para ver como ficou, tá? Densidade do líquido não é necessário, porque internamente eu posso calcular usando o método de Hackett, tá? Então aqui também eu vou ter DWSim tem uma maneira de calcular, e o método de Hackett também usa temperatura crítica, pressão crítica, fator acêntrico, tá? E até a compressibilidade crítica, mas caso você não tenha, eu posso calcular em função dessas outras variáveis aqui. Então não é obrigatório você ter esse parâmetro. Normalmente, se você tiver esses outros três aqui, você tem esses aqui também. Aí, como o método de Hackett ele usa um Z específico, se você tiver esse parâmetro específico, é melhor ainda. Senão, o DWSim vai usar esse aqui. Se você não tiver esse, ele vai calcular em função de outros parâmetros. Então, para tudo tem um jeito. Tá? A viscosidade de líquido também eu posso estimar, caso eu não tenha. Tá bom? Capacidade calorífica do líquido não é necessário. É um extra, caso você tenha, você pode colocar aqui, calcular os coeficientes, e aí quando você estiver fazendo a simulação, lá em algum modelo de atividade, de coeficiente de atividade, como Unifac, NRTL, Uniquac, existe uma opção lá no cálculo da entalpia que é para usar dados experimentais, que aí o DWSim vai pegar o CP na fase líquida aqui e você colocar aqui, mas também não é requerido, tá? É bom caso você tenha, se você estiver fazendo simulações de troca térmica com o seu líquido e é um líquido especial, então é interessante você conseguir essas informações aqui, tá? Condutividade térmica do líquido também a gente pode estimar internamente com o método de Latine, tá? Aqui nem apareceu. Posso até ver depois o que aconteceu, mas internamente com certeza ele calcula. Densidade do sólido também não é muito importante, a não ser que você queira calcular, não sei nem como, filtração, não sei nem onde você usaria isso, mas aí o DWSim utiliza para calcular a densidade da fase sólida, né? Ele faz uma média molar de cada componente na fase sólida e calcular a densidade da fase. Não é necessário, você também pode colocar aqui se quiser. Capacidade calorífica na fase sólida é importante para calcular a entalpia da fase sólida. Se você não tiver, a gente vai usar um valor padrão de 3, eu acho, tem que confirmar, mas ele usa um valor constante que, se não me engano, é igual a 3 kJ por quilo por Kelvin, tá bom? Então é isso. Aí, nesse caso aqui, como eu já tenho tudo que eu preciso, eu venho aqui. Essa tela se chama, é como se fosse um quadro branco onde eu estou modificando a minha substância. Aqui eu posso brincar, posso mudar grupos Unifac, posso mudar alguma propriedade aqui. Eu venho aqui e desmarco essa telinha, esse marcador, que esse marcador ele indica que essa propriedade vai ser calculada automaticamente a partir da estrutura Unifac, tá? Então, se eu resolver aqui aumentar um grupo e essa propriedade estiver marcada, ela vai ser atualizada com base na estrutura que eu coloquei. Se não, eu tenho a possibilidade de colocar um valor qualquer aqui que eu quero, que eu achei na literatura, achei na internet, então eu venho aqui e coloco, tá? Por padrão isso aqui está marcado, mas é até melhor que você coloque um valor que você encontre na literatura, um valor certo, experimental, que com certeza os cálculos vão ficar mais corretos, tá?
Então o que é que eu posso fazer aqui? Eu posso salvar esse arquivo aqui, tá bom? Posso salvar aqui com qualquer nome, estudo 1, porque isso não é a minha substância. É só como o próprio nome diz, é um estudo. A substância em si eu vou ter que vir aqui, compound, e vou exportar para um arquivo JSON, tá? Eu vou chamar esse arquivo aqui de substância 1. Se depois eu quiser vir nesse arquivo aqui, inspecioná-lo, eu posso, tá? Aqui, acho que eu salvei na minha pasta. Tá aqui. Esse arquivo ele é legível, vocês podem abrir e vão inspecionar. Aqui vai estar os valores das propriedades que eu entrei lá, caminho para o arquivo do estudo que eu estou utilizando. Não é utilizado para nada, mas é bom ter uma referência caso você queira procurar depois esse arquivo estiver perdido, ele tem uma referência aqui. E aí você vai ver que, por exemplo, para a capacidade calorífica no estado do gás ideal, eu só guardo os coeficientes e o tipo da equação. Que se a gente voltar aqui na telinha, vocês vão ver que existem vários tipos de equação que vocês podem utilizar para fazer para que o DWSim use essa equação usando os coeficientes que você entrou aqui. Quando você coloca uma tabela de dados, aí você escolhe, eu acho que não, você não pode escolher a equação, o DWSim utiliza a melhor que ele acha internamente e altera aqui. Eu vou até mostrar para vocês depois como funciona. Ou caso vocês tenham esses coeficientes para uma determinada equação, que vocês pegaram em algum arquivo Excel, alguma outra fonte, aí vocês podem vir aqui selecionar a equação e colocar os coeficientes. O importante é que o resultado do cálculo aqui sempre venha na unidade que está indicada aqui embaixo. Cada propriedade vai ter a unidade que o DWSim espera que venha o resultado do cálculo dessa equação, tá? Então é assim que funciona. Eu vou fechar esse arquivo aqui. Vou criar uma nova simulação. E aí eu venho aqui e vou adicionar a minha substância importada em um arquivo JSON. Então pronto, já está aqui. Foi adicionada. Posso visualizar aqui que nem apareceu, não sei porquê. Acho que faltou alguma coisa lá no meu arquivo. Vou ver depois. Aí eu venho aqui, taranã, vou colocar o pacote de propriedades, acrescento aqui uma corrente e funcionou direitinho, tá tudo calculado aqui. As propriedades da fase líquida, tudo certinho. Tudo é calculado em função dos valores que eu coloquei lá naquela tela, tá? Qual é a outra opção que eu tenho aqui? Recentemente, alguns anos atrás, eu acrescentei umas funções para você importar dados de fontes online, que são essas três. Essas três em conjunto, caso você consiga encontrar a sua substância nos três, você vai ter tudo o que precisa aqui dentro. Então, por exemplo, eu quero encontrar aqui lactose. Nem sei se vai ter, mas a gente pode procurar. Não tem, não veio nada. Vou procurar pentanol. Aqui já não funciona. Vou fechar. Vou tentar de novo aqui. Pentanol. Aí encontrou vários aqui. Então não vou colocar o pentanol, não. Vou colocar esse aqui, pentil formato. Vamos ver o que é que esse banco de dados tem dessa substância. Então ele tem temperatura crítica, pressão crítica, temperatura de fusão, ponto normal de ebulição, massa molar, fórmula,
beleza, só não tem volume crítico nem compressibilidade crítica, mas tem o fator acêntrico que com esses três aqui, essas três propriedades a gente calcula quase tudo. Entropia de formação, energia de Gibbs não tem mais nada, pelo visto, só pressão de vapor, ok, mas não vai ter capacidade calorífica na fase, como se fosse gás ideal, então é um problema pra gente, mas mesmo assim vou importar tudo aqui. Consegui algumas coisas, não é suficiente para que eu tenha capacidade calorífica do gás ideal, porque eu também não tenho estrutura Unifac, né? Então vou tentar aqui por esse banco de dados aqui do DDB, ver se eu consigo encontrar a estrutura Unifac. Vamos ver se a gente tem sorte. Isso, conseguimos. Então eu consegui tanto a estrutura Unifac quanto a Unifac modificada. Vou conseguir usar essa substância nos meus dois modelos. E aí eu tenho essa opção aqui de copiar a informação da estrutura Unifac Dortmund para o NIST, tá? Então ótimo, porque aí assim eu consigo calcular a capacidade calorífica do gás ideal. Vou tentar aqui ver se eu consigo fazer com que ele calcule. Pronto, consegui. Então tá aqui. Eu tenho informação da capacidade calorífica do gás ideal e pressão de vapor. Pronto. Aí aqui, como eu estou utilizando aqui a equação definida pelo usuário, que veio daquele banco de dados KDB, eu vou usar uma equação já pré-definida e eu puxei os coeficientes do banco de dados KDB. Então aqui é bom não mexer, tá? Ele já calcula a partir dessa equação aqui que foi pré-definida. Então eu não posso modificar aqui não. Mas isso aqui já está pronto para eu exportar depois e utilizar, tá? Exporto como JSON, importo como JSON lá, tudo bem. Agora eu vou mostrar para vocês aqui um arquivo que eu tenho. Eu acho que eu tenho aqui ácido lático. O ácido lático que eu tenho aqui, informação de pressão de vapor, que eu coloquei aqui numa tabelinha, tá? Aí eu venho aqui fazer regressão dos dados. Ele fez e atualizou os coeficientes. A equação é a equação 101. Eu venho aqui, atualizo o gráfico, eu consigo ver meus dados experimentais, a curva que foi calculada a partir da regressão e também o valor da pressão de vapor estimada pela correlação de Lee-Kessler. Então a gente vê que está relativamente parecido, né? Lee-Kessler estima até bem aqui a pressão de vapor, só em temperaturas mais altas que não funciona muito bem. Mesma coisa aqui, a densidade do líquido também tem dados experimentais. Venho aqui e peço para ele fazer a regressão. Os parâmetros não mudaram porque eu já tinha feito a regressão, né? Então fica a mesma coisa. Posso vir aqui e verificar, por exemplo, os dados experimentais, a curva da regressão que está bem em cima e os valores são estimados pela correlação de Hackett. No caso aqui, eu poderia melhorar o Z de Hackett, a compressibilidade de Hackett, que aí eu poderia ter um valor mais próximo aqui no experimental. Mas como eu já tenho os dados experimentais, eu vou escolher utilizá-los. Aí, onde eu vou conseguir selecionar essas opções? Vou exportar aqui meu componente, ácido lático. Vou criar uma nova simulação. Vou importar o ácido lático. Vou até testar aqui, eu acho que não está funcionando. Isso aqui eu tenho que corrigir. E aí eu vou escolher aqui Penrose, vamos lá. Que não tem nada a ver, mas eu vou escolher só pra gente ter uma noçãozinha aqui.
E aqui por padrão o DWSim sempre insere uma corrente na temperatura 25 graus, né? Pressão de 1 atm e com a composição aquimolada de todas as substâncias que foram adicionadas. Então vem aqui, eu tenho tudo, todas as propriedades da fase líquida, ok. E aí o que é que eu posso vir aqui fazer? Eu vou vir aqui editar configurações da simulação e vem aqui modelos termodinâmicos, Peng e Robson, vem aqui, clico em modelo e aqui eu tenho várias opções para calcular algumas propriedades, algumas seleções. Então, por exemplo, fase líquida, densidade da fase líquida, qual o método de cálculo? Ou pode ser o Hackett, ou o Hackett com dados experimentais, se houver, né? No nosso caso a gente tem dados experimentais aqui para essa substância, então o DWSim vai preferir utilizar esses dados experimentais para aquela substância. Ou eu uso a equação de estado, que no caso é Peng-Robson. E aí vamos só dar uma conferida aqui. A seleção padrão é Hackett com dados experimentais. Então a gente vem, vou acrescentar uma tabela aqui. Vou colocar aqui densidade da fase líquida. Pronto. Então 1220, que é mais ou menos o que a gente tinha lá na nossa curva de dados experimentais, né? Na faixa de 1200. Tá bom. Posso pegar esse botãozinho aqui, que é um atalho para a tela de configurações. Vou escolher a equação de estado, que ele vai calcular usando Peng e Robson. E Peng e Robson usa o temperatura crítica, pressão crítica e fator acêntrico. Então vamos ver o que é que Peng e Robson nos dá. 1148 kg por metro cúbico. Beleza, ótimo. Agora eu vou escolher somente Hackett. Vamos ver. 1150,99. Então vocês podem ver que dados experimentais tem uma diferençazinha para Hackett e Peng e Robson, tá? Dependendo do tipo da substância, Peng e Robson pode dar um valor muito diferente de Hackett. Então aqui está dando parecido por coincidência, mas nem sempre é assim. Mas caso a gente esteja fazendo alguma simulação onde seja importante a vazão volumétrica do líquido ou perda de carga, é interessante a gente utilizar sempre a opção padrão, que é dados experimentais, caso estejam disponíveis. E aí a gente tem aqui várias outras opções também para outras propriedades, tá? Se a gente voltar aqui, vou criar outra simulação. Vou importar substância 1 que eu criei lá. E eu vou usar um Unifac modificado NIST para calcular equilíbrio. Então tá aqui, taranã. Quando eu uso um modelo baseado em coeficiente de atividade, como é o caso, aparece essa opção aqui para calcular entalpia, entropia, CP e CV. Qual o método de cálculo? Por padrão é escolhido Lee-Kessler, mas eu posso escolher o método ideal, propriedades em excesso e dados experimentais. Aqui nesses dados experimentais é que entra a utilização daquele CP da fase líquida, que aí eu utilizo o dado lá do CP para calcular a integral, que é a entalpia integral do CP, né? Então eu calculo a entalpia da fase líquida com base naquele CP, tanto da líquida quanto da fase vapor, que aí da fase vapor eu acrescento o termo da entalpia de vaporização. Mas esse aqui é onde eu posso utilizar o meu CP da fase líquida lá que eu fiz, que eu coloquei durante a criação do componente, tá? Mas por padrão é utilizado Lee-Kessler. Nem sei se vai dar muita diferença aqui, mas a gente pode verificar. Entalpia aqui específica, menos 286. Vou mudar aqui para ver se ele muda. Não sei se vai funcionar. Vejam que muda totalmente o valor, né? Porque a referência muda. Por padrão, a referência do cálculo da entalpia é o estado de gás ideal a 298,15 Kelvin.
E quando eu uso dados experimentais na fase líquida, a referência fica sendo a fase líquida. Por isso que aqui está alguma coisa próximo de zero, que a referência é o estado líquido a 25 graus Celsius também. Tá? Então muda o valor absoluto, por isso que é importante vocês, caso tenham alguma operação unitária aqui, que tenha muitas correntes, por exemplo, uma corrente entrando e saindo, vocês usem o mesmo pacote com a mesma configuração, senão o cálculo do balanço de energia vai dar tudo errado, né? Porque vocês veem que o valor da entropia aqui muda dependendo da minha configuração, da minha opção lá, tá bom? Outra dica. Deixa eu abrir o WC, porque eu fechei isso aqui. Caso você queira criar um eletrólito ou um componente black oil, você vai vir nesse assistente, que aí no assistente você consegue escolher aqui o tipo da substância, tá? Colocar aqui eletrólito, e aí você vai colocar o nome, e aí você vai chegar na tela aqui das informações do eletrólito. Então, para eletrólito eu preciso de todas essas informações, tá? É importante que você forneça tudo que ele pede aqui. A fórmula, o íon, se for íon, você precisa informar a carga. Se for um sal, você tem que informar o íon positivo, o íon negativo, a carga de cada um, tá? Carga não, o coeficiente estequiométrico. Se for um sal hidratado, você vai ter que colocar o número de hidratação aqui, ou hidratação, não sei, não lembro. E principalmente as informações aqui na fase sólida do precipitado: temperatura de fusão, entalpia de fusão, densidade da fase sólida, e a temperatura de referência para a densidade da fase sólida. Caso você queira utilizar esse eletrólito no pacote de termodinâmico de eletrólitos, você vai ter que informar a entalpia de formação obrigatoriamente, porque as reações de precipitação e de dissociação eu tenho que ter entalpia de formação. Caso eu queira utilizar isso no reator de Gibbs, eu também preciso informar a energia de formação de Gibbs, tá? Capacidade calorífica a 298 Kelvin é necessária para calcular a entalpia. Onde quer que seu componente esteja, ele vai ter que dar uma contribuição para a entalpia, então eu preciso da capacidade calorífica dele, né? Então é isso. Depois de informar essas propriedades, eu exporto para um arquivo JSON e uso o mesmo procedimento lá para carregar na minha simulação, tá? Então é isso. Espero que tenha contribuído aí com essas informações para vocês. Depois eu vou gravar um vídeo ensinando como fazer uma simulação com eletrólitos, tá? Que aí a gente vai aprender a utilizar direitinho essas propriedades que eu coloquei aqui. Vou mostrar como cria um eletrólito. É bem difícil de conseguir informação de eletrólito na literatura, então o banco de dados da WSIM já tem bastante, mas caso você tenha a necessidade de acrescentar alguma outra substância, então ele lhe permite fazer essa adição ao banco de dados através dessa ferramenta aqui, que se chama assistente. Ela está nesse atalho aqui porque inicialmente ela só era acessível pela outra interface, a mais recente. Então eu resolvi colocar aqui como mais uma opção, e essa opção vai aparecer na versão 6.4.6, tá bom? Então é isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida ou sugestão para uma continuação desse vídeo, eu não me lembro se eu esqueci alguma coisa ou se eu pulei, mas acho que eu cobri tudo, né? Eu mostrei como fazer a importação de dados, mostrei as propriedades mínimas requeridas, né? E como fazer lá a regressão de dados. Então eu acho que não faltou nada não, mas caso tenha faltado, vocês me avisam nos comentários, e aí a gente discute depois, tá? Um abraço para vocês e qualquer coisa estamos aí. Valeu, galera.